Olá, olá, gente linda! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam fazendo a diferença no mundo de vocês. Não adianta querer fazer diferença no mundo dos outros se a gente não fizer nesse mundo aqui dentro. Tá bom? Eu sou a doutora Denise Uma, médica veterinária espiritualista, apaixonada pelo estudo da interseção energética que a gente tem com os nossos pets. E pensando nisso, eu venho há muito tempo estudando técnicas eficientes de tratar você e tratar seu pet. E é sempre necessário tratar ambas as partes, sim, porque vocês estão conectados energeticamente e vivem no mesmo lugar. Então você vive sempre mergulhado numa frequência e o teu pet também, tá certo? Lembrando que teu pet vem para o teu campo, chega na tua vida, na tua família, atraído por frequência. Pode ser que ele venha atraído porque já viveu com você? Pode. Pode ser que ele venha. Existem possibilidades? Existem possibilidades. Mas a que eu mais pesquiso e percebo que acontece é de verdade a frequência. Então, se você vibra na culpa, você vai ter um pet medroso. Se você vê ou com doenças crônicas, que a gente vê demais, os processos renais, cardiológicos, tudo isso, sim, você atrai para o seu campo o dodói, porque você é dodói do coração também. A mágoa, o ressentimento, tudo isso é um dodói do coração, né? E a gente foi procurando muito tempo estudando, tive tempo, né, de estudar bastante. E uma das ferramentas que eu gosto muito, que eu uso demais nas minhas consultas e nas pós-consultas, é a apometria quântica. A apometria em si é uma criação de um brasileiro, né, Dr. Azevedo. Então, o que faz a apometria? O que ele percebeu, né? Ele percebeu que com pulsos energéticos, pode ser um estalar de dedos, você pode desdobrar o corpo mental. Então vamos lá. A gente tem diversos corpos energéticos, né? Então, depois tem esse corpo físico, depois tem um duplo, que é a cópia dele, né? E depois tem um corpo mental, que é onde estão registrados todos os nossos sentimentos, emoções, traumas, memórias, fica ali guardadinho. Então, se eu desdobro esse corpo mental para algum lugar de tratamento, a possibilidade é maravilhosa, né, da gente tratar. E com a apometria quântica, a gente tem como tratar algumas coisas ao mesmo tempo. Sempre eu faço uma consulta, quem é meu paciente já sabe, eu vou fazer uma consulta de 1 hora, porque nessa consulta também eu vou abrir a linha temporal dessa pessoa para ver aquilo que ela está me contando, que ela veio consultar comigo, onde que está localizado, quando é que começou. Pode ser que nem tenha começado nessa vida, sim, mas quando eu abro a linha temporal, sempre aparece, olha, eu vejo isso, aquilo. Eu vou contar essa leitura. E essa leitura vai me dar base também do que eu vou buscar quando eu for fazer a sua apometria. Então, peguei essa informação, você me contou a informação, eu estou pegando de você, durante a consulta, o registro energético do que você está me contando, né? Então, tudo isso conta para a gente. Muitas vezes a palavra em si não vai ser de muita utilidade, porque eu estou pegando o registro daquela frequência. E aquele registro me vale muito mais, às vezes, do que aquela história inteira que está me contando, porque eu já estou vendo o atrás disso tudo. Eu estou vendo a linha temporal. Então, com essa leitura de linha temporal, a pessoa já começa a ter uma consciência, porque tudo que a gente tem consciência já ajuda na sua regeneração. Já vai facilitando ela compreender de alguma maneira, porque a maioria das pessoas não compreende. Claro, gente, não está querendo transformar nenhuma pessoa leiga num terapeuta em 5 minutos. Mas falar, olha, que eu vou descrevendo fatos da vida da pessoa. Olha, aconteceu isso, é mesmo, era assim, era assado. E de repente ela começa a saber, olha, não é que era isso mesmo, nem lembrava mais. Já começa a encaixar energeticamente algumas coisas que estavam desencaixadas do campo dela. Então, a primeira parte dessa consulta que a gente faz, antes de fazer a apometria, é justamente essa leitura. Então, a leitura de campo mórfico eu fazia,
mas a leitura de linha do tempo é muito mais eficiente. É semelhante à leitura da linha do tempo que existe na PNL? É, só que não envolve uma técnica, envolve um dom, é o meu dom. Simplesmente, mentalmente eu peço a alma daquela pessoa me permitir abrir a linha temporal para saber quando que esse problema começou e como a gente começa agora a esclarecer. Toda memória que a gente tem, principalmente as que não são muito legais, tá? Fica gravado nesse corpo mental que eu contei para vocês, fica gravado. Então, as memórias, principalmente as que não são legais, ficam uma estagnação energética, fica uma marca energética. Sabe que nem você vê essas fotografias Kirlian, você vê todas essas leituras, é uma marca, tá? Fica aí guardado. E aquela situação vivida fica armazenada naquela época. Ela não atualizou porque você ficou mais velho, aquilo ficou parado. Então aquela memória vai estar lá, sei lá, se você tinha 2 anos, se foi na hora do parto, você tinha 17, vai ficar armazenada, lá grudadinha no seu corpo mental, exatamente do jeito que aconteceu na idade que você tinha. Ela não envelhece com você, fica lá. Então, sabe quando você sempre tem situações recorrentes? Fala, de novo aconteceu, puxa vida, e vem todo aquele sentimento e emoção igual de como era lá atrás. Por quê? Porque ela foi armazenada, o programa está armazenado daquele jeito, é que nem teu computador. E quando você dá um enter energético, vem o pacote inteiro e dá aqueles sentimentos, emoções, e você fica mal, e é um perrengue para você sair, né? Então, veja que coisa incrível, que instrumento fabuloso que a gente tem de fazer essas leituras energéticas para facilitar o teu campo, para facilitar a tua vida, né? No mínimo, facilitar a tua vida. Então, a apometria é uma segunda parte, vamos dizer assim, da consulta que eu faço. E eu não posso fazer presencial, não, porque eu preciso desligar os aparelhos, que eu vou estar com pêndulo, eu vou estar com gráficos de radiestesia radiônica, eu vou estar com instrumentos radiônicos que eu não posso ter energias outras intrusas, e mesmo porque eu faço um campo energético para poder fazer aquele trabalho. E aí sim eu abro de novo a frequência daquela pessoa e do pet, se houver algum problema, em separado, claro, e aí sim eu desdobro o corpo mental com todas essas memórias, e principalmente os relativos ao que você quer tratar, né? Eu desdobro para Santa Esmeralda. Quem não sabe, Santa Esmeralda é o nosso conglomerado médico da outra dimensão. E é monstruoso. Eu particularmente conheço pouquíssimas salas, mas eu sempre vou para uma sala, eu sei que eu chego lá com essa pessoa, não sei se é um ambulatório, e vai ser ajudada, né? Então, quando a gente chega em Santa Esmeralda, é lindíssimo. Por quê? Nunca sei o que vai acontecer. É a sua história, não é a minha. E eu, o que eu faço? Eu tenho planilhas que eu mesma criei, que eu vou anotando tudo. Eu anoto tudo e depois ainda mando a gravação de coisas que talvez eu tenha até esquecido de anotar. Eu vou anotando. Normalmente ali vai ter um mentor, vai ter um médico, vai ter um terapeuta, um psiquiatra, vai chegar, a ajuda se faz ali. Porque está tudo preparado para eu desdobrar você para Santa Esmeralda. Tá. Chegando lá, existem as macas de cura taquiônica, existem as cadeiras terapêuticas. Eu não sei, mas as histórias que eu ouço, gente, que eu também fico estarrecida. As histórias que eu ouço são, assim, inacreditavelmente lindas. Porque cada pessoa tem uma história de vida, não existe gente igual. Não existe gente igual. Não existe nada igual. A minha experiência é só minha. Então, quando eu desdobro alguém lá para Santa Esmeralda, eu vou ver uma história, o que está acontecendo naquele momento de vida, como se fosse eu pegasse no tempo e espaço daquela pessoa, aquele momento de vida, e eu já vi coisas assim que eram tão incríveis, sabe, da pessoa estar de repente presa na história do Egito Antigo, ou ela
está fugindo de alguma coisa, ou ela chega cheia de ferimentos, ou ela é uma pessoa já super esclarecida e tem um monte de amigos em Santa Esmeralda. Então, cada vez que eu abro uma apometria, é uma alegria, gente, porque eu vejo que eu estou trazendo, clareando para aquela pessoa a história divina dela. E é claro que depois dessa leitura toda, dessa avaliação, é feita a limpeza pela cura quântica e depois ainda eu faço toda a prescrição de medicamentos quânticos para ajudar ela a ficar nessa nova frequência que a gente estabilizou, né? Então é todo eu falo que é um combo quase de terapêuticas para manter você bem, para manter o teu pet bem, em qualquer tua parte. Você fica bem. Então eu vou mandar para você um relatório de tudo que eu encontrei. É sem julgamento, sem culpa, né? Tudo que eu encontrei, o que era o que estava acontecendo, como é que estão as frequências, tudo está lá escrito. Ainda mando a gravação daquilo e te mando a medicação quântica, que eu também seleciono pela radiônica. Mas se você começar a voltar para os antigos padrões, nada daquilo que eu fiz vai te ajudar. Nada. Porque é o teu, tudo que eu estou fazendo é para te ajudar e vai ficar maravilhoso, se você continuar a fazer. Mas se você não fizer, você vai voltar para aquele estado, ainda vai falar que tudo que eu fiz não funcionou, ou que qualquer outro terapeuta fez. Por quê? Porque você que tem a responsabilidade de se curar. Eu não posso curar você que se cura, mas eu posso ser uma facilitadora. Né? Mesmo um médico é um facilitador. Então, veja só que coisa maravilhosa. Eu vou dar essa preciosidade na tua mão, com todo o relatório, com todo esclarecimento, com medicação, com tudo isso, fora a limpeza que a gente fez em Santa Esmeralda, com a cura quântica, que todas as tecnologias que a gente usou, foi feito tudo. Quer dizer, você está novinha em folha. Aí você continua falando mal de alguém, brigando com alguém. Que adiantou? Você mesmo derrubou toda a frequência que eu coloquei em você. Às vezes, por exemplo, eu faço a terapêutica, a pessoa não compra nenhuma das medicações quânticas. Ai, mas eu estava bem até tal dia e caiu. Eu falei, você comprou? Gente, que adianta você ir ao médico e não usar a receita que o médico te deu? Tem que fazer o tratamento direito, né? Mas quem faz este tratamento direito é absolutamente maravilhoso o que a gente vê de melhoras, de ver criando uma outra realidade, de ver criando uma outra saúde emocional, mental e física. É um negócio, gente, emocionante. Mas sempre, como qualquer outro paciente, você tem que fazer a sua parte. Então, existe uma crença que é porque você está lidando com energética / espiritualidade, é que você não tem responsabilidade, porque alguém vai fazer para você. Você está terceirizando a sua cura para, né? Não. Mesmo quando existe uma cura energética, foi você que propiciou com a sua mudança anterior. Mudou aqui dentro, começa a mudar. Quando eu mudo em mim, o mundo muda para mim, já dizia Calunga, né? Então, olha que coisa assim maravilhosa, é a gente poder te ajudar com a linha temporal, te ajudar com a apometria, te ajudar com o medicamento quântico, te ajudar com a cura quântica, tudo isso é possível, mas será bloqueado se você não começar a acertar teu passo, o que você fala, o que você pensa, e precisa de esforço, gente, porque a gente não percebe. Não, a gente não percebe. Você não percebe que você está vibrando daquele jeito. De jeito nenhum. Você não percebe que você está falando isso, falando aquilo. Não percebe. E não é por maldade. A gente nem está falando, porque tudo que eu ensino para vocês, eu estou fazendo para mim. Claro, tem que funcionar para mim primeiro, né? Eu testo tudo em mim. Eu sou uma boa aquariana, eu testo em mim para ver o que funciona. E funciona, mas eu tenho que fazer. E das vezes que eu não fiz, não funcionou. E às vezes eu volto até numa estaca zero. E aí tem que começar tudo de novo. Então não adianta chegar, olha que você fez isso. Não, tá tudo certo, tudo bem, vamos começar, vamos fazer? Vamos fazer. Tudo bem também. Mas faça. Precisa fazer.
de verdade, porque o seu investimento maior é você. Da mesma maneira que eu fiz todo esse trabalho incrível de apometria, eu vou fazer do teu pet. Vou fazer do teu pet, claro. Só que quando a gente desdobra o pet, também é a minha experiência, né? Eu sempre desdobrava, eu percebia que eu não chegava no mesmo lugar, né? Que a gente ia. E aí, umas pessoas de outra espécie espiritual chegaram para mim: aqui é o departamento Zul. Tá bom, então a gente vai para um outro departamento com uma outra qualidade de tratamento, e lá, inclusive até para desdobrar é diferente, porque quando eu dou os pulsos para desdobrar, muitas vezes o corpo mental vai dentro de uma outra estrutura, como se fosse uma cápsula, talvez supor. E o tratamento é feito e é muito bonito, porque a forma com que eles chegam lá no departamento Zul já me conta uma história. Então, se a pessoinha já chega, sabe, mesmo estando dodóizinho em terra, mas chega lá se movimentando, mais felizinho, etc, etc, eu já vejo que ele está propiciando uma autocura. Mas a maioria, às vezes, chega desacordado, assustado, tem que pôr um invólucro para poder começar o tratamento, mas a maioria chega desacordado, porque é colocado dentro de uma cápsula de tratamento, onde chegam todas as terapêuticas possíveis, e também vai chegar o relatório. Vem o relatório, o que eu encontrei, o que eu não encontrei, as frequências que tem, o que eu posso fazer para ajudar, e tem que ser feito sim. O que acontece? Muitas vezes, a maioria dos apômetras não faz relatório, nem conta toda a realidade. Eu conto. A pessoa pega aquilo que eu relatei e não para de pensar naquilo. Porque o que é isso que você encontrou? Eu falei, é só uma observação. Mas sabe o que é isso? Em vez de pegar, começar a acertar o passo, tomar a medicação, vibrar, tem uma série de recomendações, como vibrações, vem sons, vem mantras, vem tudo, tá? Pega aquilo e vai fazer, não consegue sair da negatividade, e é um esforço seu. O PET melhora, porque além de tudo, lá em Santa Esmeralda, a gente coloca um anteparo energético de proteção vinda das suas energias. A gente protege ele, é o invólucro, que ele volta com a proteção do corpo mental dele, para que não seja de novo contaminados com as tuas frequências. Olha que legal. Então, a gente, para eles, pode fazer isso. E para você, é você com você. Se a pessoa está internada no hospital, se de repente você não está consciente, é claro que a ajuda vai se fazer. Eu trabalhei muita gente na época da pandemia, bastante, e 90% recuperou. Maravilha. Mas se a pessoa está consciente, entra livre-arbítrio, eu não posso fuçar. E tem casos que eu pergunto se eu posso abrir a frequência e eles não me autorizam. Então existe toda uma ética espiritual. Por isso que não adianta querer fazer, faz para fulano, ciclano, não abre. A minha opinião, pode ser que os outros apômetras não pensem assim. Eu acho que a pessoa tem que autorizar. Mas é uma criança, eu ainda tenho um pouco de relutância, mas uma criança até os 7 anos, eu entendo que eu posso, dependendo do que seja, ajudar. Mas, mesmo assim, se tem consciência, tem que me autorizar. Me autorizar a fazer um trabalho, não importa o que seja, porque eu posso estar interferindo numa situação que ela mesma criou e que pode até ser útil para ela. E lembrando que todos os seres que se conectaram com essa pessoa, com aquela frequência, não vão gostar. É o que acontece com muito terapeuta, gente, ataque espiritual. Acontece direto. Então, você não sabe do que é. Mas eu estava tão de boa vontade. Você acha que essas entidades vão ligar para sua boa vontade? Não existe isso, existe arbítrio. Você respeitou o perímetro do outro? Você foi entrando como quem não quer nada ou você pediu licença? Então, 100% dos casos, eu peço autorização para me conectar. Posso fazer
é divino fazer o tratamento dessa pessoa, desse pet, eu tenho autorização e, além de tudo, de pedir autorização, eu peço para o eu superior crístico, eu peço para os guias e protetores para me permitir entrar na frequência para poder pegar esse corpo mental e levar para Santa Esmeralda. É maravilhoso isso. Então, a apometria, junto com a cura quântica, junto com a leitura temporal da sua vida, é uma coisa fantástica. É maravilhoso, vai mudar a tua vida. Eu tenho feito isso há tantos anos e mudar a vida das pessoas. É para mudar a vida. É para você ter conhecimento de você. É para você mudar a sua realidade, ajudar teu pet, empoderar você de quem você de verdade é e curar. Acima de tudo. Porque o objetivo sempre da gente é trazer bem-estar. É trazer a tal da cura que é o bem-estar. Então faça. Se você quiser marcar consulta, no meu biosite do Instagram tem o link para você marcar consulta. Eu só não posso prometer que seja para já, mas faça. O que no mínimo vai trazer um autoconhecimento que você nem sabia quem você era, tá bom? Um beijo grande no seu coração, lembrando que o curso de superação continua lá na plataforma Hotmart para você que está no momento de separação. O nosso livro maravilhoso você consegue comprar no link que está no meu biosite aqui e eu mando para você na tua casa, autografado e abençoado. Um beijo grande no seu coração, muita paz, muita alegria e abundância.